Nem sempre são claros os caminhos do Senhor. Olá pessoal, aqui é a Carol. É um prazer enorme estar com vocês. E vamos falar hoje sobre São Clemente Maria Hofbauer, ou São Clemente, o sacerdote redentorista que cativou e converteu a muitos, além de se tornar o padroeiro dos padeiros. Mas antes de começar, você pode contribuir com a evolução do nosso conteúdo. Se inscreva no canal e curta o vídeo. E se quiser receber em primeira mão nossos conteúdos, clica no sininho para receber as notificações. O nosso santo nasceu na República Tcheca e recebeu o nome de João Evangelista. Sua humilde família foi abençoada com 12 filhos, entre os quais João era o nono. Apesar de muitas dificuldades enfrentadas pelos pais, reinava naquele lar cristão um grande zelo pela lei de Deus, no cumprimento da qual todas as crianças foram formadas. Quando a morte arrebatou a vida do chefe da família Hofbauer, a mãe de Clemente levou-o aos pés do crucifixo da paróquia e lhe disse: "Meu filho, a partir de agora é ele o teu pai. Cuida de andar sempre pelos caminhos que são do seu agrado." Assim se descortinaram para São Clemente, que então tem idade, teve grandes obstáculos na vida a serem vencidos. Encontramo-lo ainda criança como aprendiz de padeiro, e na adolescência como auxiliar no refeitório da abadia de Klösterbrunn. Ansiava ele pela vida consagrada, sem discernir claramente sua vocação específica nem possuir meios para trilhar essa sublime via. Pode-se dizer que toda a sua juventude foi uma incessante busca pelos desígnios divinos a seu respeito. Sem se sentir chamado a ser um dos filhos de São Norberto, junto aos quais trabalhou com dedicação e aprendeu as primeiras letras, partiu o jovem de 24 anos para um local retirado em Mundfrauen e viveu ali como um eremita por um ano. Num paradoxal trajeto forçado pelas circunstâncias e permitido por Deus, teve de abandonar a sua vida de eremita e voltar aos trabalhos de panificação, para depois então retomar a vida de absoluto recolhimento e oração, quando retornava de uma peregrinação a Roma. Encantou-se nessas circunstâncias com os ermitões de Tivoli, aos quais se uniu com alegria por um fecundo período. Pode parecer surpreendente que um santo tão chamado ao apostolado e à pregação quanto São Clemente tenha passado metade da vida sem descobrir a sua vocação e longos períodos em completo silêncio e isolamento. Mas Deus nada faz de muito grande repentinamente, nem confia seus superiores desígnios a homens pouco experimentados nas vias espirituais. Nos períodos de trabalho como padeiro ou de recolhimento e solidão, germinava na alma do humilde camponês a semente de uma transformadora santidade, qual só cresce à sombra da piedade e só frutifica na proporção da solidez de suas raízes. Os abençoados dias de noviciado foram de imenso valor para São Clemente, que teve a alma modelada segundo o espírito do fundador e o carisma da ordem. Sua profissão religiosa não tardou muito, e a ansiada ordenação sacerdotal aconteceu aos 34 anos de idade, quando recebeu o nome de Clemente. Logo ele se transformou, à imagem de Jesus, no bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Os superiores enviaram-no para além dos Alpes, incumbindo-o de atividades missionárias junto aos pobres. Seu trabalho apostólico iniciou-se em Varsóvia, onde lhe foi confiada a igreja de São Beno, naquela época completamente abandonada. O triste estado material do templo bem representava o desamparo espiritual das almas que na cidade viviam, afundadas na indiferença e tibieza, sem instrução religiosa nem vida sacramental. Eram dias difíceis para a liberdade religiosa, os anos do final do século XVIII. As novas instituições, como a instituição de São Clemente, não eram vistas com bons olhos, o que levou o rei Frederico da Saxônia a assinar um decreto de expulsão dos redentoristas a Varsóvia. Apesar do grande sofrimento, mas com a cristã resignação, São Clemente partiu da Polônia com os seus. Ele soube ver aí um sinal de providência. Deus é o Senhor que dirige tudo para a sua glória e o nosso bem. Quem se levanta contra nós, leva-nos para onde Deus quiser. Foi deste modo que a comunidade se dispersou e ele chegou a Viena em 1808. Restavam-lhe ali alguns anos de vida, nos quais transformaria a cidade imperial. A princípio trabalhou na igreja dos italianos, até que foi como capelão para o convento das Ursulinas.
Lá iniciou a pregação e o apostolado que atraía milhares de pessoas, especialmente jovens e intelectuais. Os versados em ciência viam nele uma luz superior a seus próprios conhecimentos e se deixavam instruir pelo sacerdote que os conduzia para a fé. Não passava uma única semana sem que ele levasse a cabo alguma grande conversão. Quando ele morreu, em 15 de março de 1820, uma enorme multidão veio prestar a sua última homenagem ao pastor insuperável. Era o início da glorificação do servo de Deus, cuja memória havia de figurar não só entre os homens, mas sobretudo no coração de Deus. O irmão que salva seu irmão, salva sua própria alma, e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Oração de São Clemente Maria Hofbauer. Ó Deus misericordioso, que em favor do vosso povo ornaste São Clemente Maria com um zelo singular pela salvação das almas e por ele anunciastes o reino da vossa graça. Concedei-nos por sua intercessão conservar a fé que ele ensinou a progredir no caminho que ele nos ensinou com o exemplo de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E aí, o que achou do nosso vídeo? Fique à vontade para comentar e dar sugestões. Muito obrigada por assistir, compartilhe nossos conteúdos e até a próxima. Fique com Deus.